Muito bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia derramada sobre nós, Pai. Obrigado pelo recomeço toda manhã, meu Deus. Senhor, fala em nossos corações para que venhamos a introduzir a Tua palavra, colocar em prática todos os dias de nossas vidas, Pai. Esteja conosco no decorrer deste dia, Pai, no decorrer desta semana. Em nome de Jesus. Amém. E vamos direto à palavra de hoje, na qual eu linkei algumas palavras, tá? Alguns trechos distintos, porém que fazem muito sentido para o nosso presente momento. E o Espírito Santo de Deus tem martelado isso tanto no meu coração que vai parecer até repetitivo, porém é uma palavra que vai trazer um leque maior e ao mesmo tempo uma profundidade para o seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, verso 12, na qual vai dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E linkando, como eu disse, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? São duas palavras distintas, porém parecem que fazem parte do mesmo texto. Porque é exatamente o que nós vivemos no mundo de hoje. Um mundo que cresce, a maldade cada vez mais, cada dia mais, nós ficamos perplexos, assustados com o que tem acontecido, né? O ser humano se tornando cada vez mais frio, cristãos saindo das igrejas, né? O amor com o próximo cada vez mais frio, a palavra de Deus parecendo que já não é a mesma coisa, né? E isso, irmãos, é batalha espiritual. Nós temos que permanecer firmes até o fim. Mesmo machucados, mesmo destruídos, mesmo mancando, nós temos que permanecer firmes até o fim. Faz parte do processo para que a promessa nos alcance. E eu trouxe um exemplo e gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 1, que vai dizer assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Irmãos, capítulo 27 e 28, ele diz a respeito de Paulo, da sua promessa que Deus disse a ele, né? Paulo pegou aquilo para ele e acreditou que realmente iria acontecer. E realmente aconteceu. No capítulo 27 diz que ele acreditou e fez com que ele entrasse no navio. Navio esse que levaria ele para Roma. Deus disse a Paulo que Paulo chegaria em Roma e pregaria lá a palavra do Senhor. Não somente a Roma, mas a César, o homem mais importante daquela região, naquele momento. Então, Paulo pregaria em Roma para César. E ele colocou aquilo no coração e eles pegaram o navio e foram, realmente, né? Paulo ainda estava sendo vigiado, né? Naquele instante, ele não estava liberto. E dali o processo de Paulo começa, né? No capítulo 27 ainda vai dizer que a viagem de Paulo era vagarosa.
Mas quem foi que disse que Paulo chegaria em Roma? Foi Deus. Mas Deus não disse que a viagem seria rápida. E Paulo continuou. E começou a chegar uma forte tempestade diante deles. Tempestade essa que fez com que Paulo e os seus tripulantes que estavam com ele, se não me engano eram 256, não me recordo agora, eu acho, creio que são 256, tá? E eles começam a pegar as coisas do barco e a jogar pro mar. Por quê? A tempestade era tão forte que já estava começando a querer entrar água no barco, no navio, e estava começando a pesar os pertences de todos. Quem foi que disse que Paulo chegaria a Roma? Foi Deus. Mas Deus não disse que não haveria prejuízos. Sim, irmãos. Você jogar pertences seus, coisas suas, materiais ao mar, é um prejuízo. Então, no meio do caminho, no percorrer do seu processo, haverá prejuízos. Mas Paulo continuou sua jornada. E essa mesma tempestade fez com que o navio naufragasse. O navio naufragou e o comandante do navio chegou para todos e falou: pulem. Os que sabem nadar, pulem. E um dos tripulantes chegou: e os que não sabem? E o comandante disse: se apeguem ao que sobrar. Amém? Então, irmãos, cristão que está preparado, crente que está preparado para o processo, porque quando a gente escuta a promessa do Senhor para nós, o que nós vamos pensar? Bom, se Ele me prometeu isso, eu vou pegar o navio aqui e vou desembarcar em Roma. Para que eu vou querer saber nadar? Mas tem crente que já vem preparado, já vem ungido, já vem com a palavra, já vem orando, já vem jejuando, já vem preparado para os percalços do processo. E sabe nadar. E os que não sabem, se apeguem ao que sobrar. E o navio todo se destruiu. Só que os 256 tripulantes permaneceram vivos. Ou seja, por que Deus deixou com que o navio afundasse e que todos sobrevivessem? Qual é? O que? Para que isso? Então o Espírito Santo toca em meu coração e diz: Deus não salva coisas, Ele salva pessoas. E o que está acontecendo no mundo de hoje são pessoas salvando coisas e deixando outras pessoas morrerem. É deixando o casamento morrer para salvar coisas. Deixando o seu trabalho morrer para salvar coisas. Deixando a sua espiritualidade morrer por causa de coisas. Deixando o seu caráter morrer por causa de coisas. Material. E, irmãos, os 256 chegaram em terra porque havia uma ilha chamada Malta. E os moradores daquela região da ilha montaram uma fogueira. Era inverno, frio e o tempo era chuvoso. Então, irmãos, é praticamente o mundo de hoje. Frio, inverno, chuva. Irmãos, eu já vi e fiz fogueira no frio. Agora, debaixo de chuva, eu nunca vi, não.
Nunca vi e nunca fiz. E o que é acender uma fogueira debaixo de frio, chuva, inverno? É permanecer diante das circunstâncias da vida. É permanecer apesar do teu irmão estar batendo nas tuas costas, mas por trás está desejando o seu mal para que você não cresça. É permanecer em jejum e oração para que o Espírito Santo, para que Deus venha a ter intimidade contigo e você tenha um entendimento espiritual de cada um, para que você enxergue aonde você pisa. É ir para cima. É fazer a obra. Então, os nativos daquela ilha acenderam a fogueira debaixo de chuva. Todos com frio chegaram para perto da fogueira, né? Porém, um daqueles 256 tripulantes resolveu ajudar para manter a chama acesa, a fogueira acesa. E esse alguém era Paulo. Paulo foi o único que se levantou e foi atrás de gravetos. E nesta caminhada, ele catando gravetos, quando ele foi pegar um graveto, uma serpente veio e picou a sua mão. E ela não só picou, porém grudou. Irmãos, hoje em dia, nós vivemos espiritualmente, tentamos permanecer espiritualmente forte, diante de tudo que vem acontecendo. Porém, há batalhas e guerras que saem com uma simples oração, um dia jejuando, buscando o entendimento. Porém, há batalhas, há guerras espirituais que requer dias, requer semanas, requer cultos e cultos de libertação. Porque a víbora não quer soltar da sua mão. Tem problema, que você só sacode e a víbora sai. Agora tem problema que você está sacudindo a mão até hoje e o problema está agarrado aí contigo. Porque você não consegue desprender, resolver, solucionar, se desprender deste percalço. E rapidamente Paulo teve uma luz, o Espírito Santo, e disse a ele: se a víbora está longe do fogo, provavelmente, quanto mais perto do fogo, a víbora vai cada vez mais morrendo. Ou seja, a víbora corre do calor. Então Paulo corre até a fogueira e consegue fazer com que a víbora queime na fogueira. Então, irmãos, como eu digo a vocês que apesar das circunstâncias, apesar desse processo todo de naufrágio, de prejuízos, de tempestades, eu ainda me disponho a ajudar e recebo uma picada de uma víbora. E Deus manda dizer que Deus até permite que a víbora te morda, mas ela não vai deixar que o veneno entre e te mate. Aleluias! Glória a Deus! Eu vou repetir para vocês, irmãos. Deus permite até que as coisas aconteçam na sua vida com um propósito. Porém, você não vai morrer. Você vai permanecer, porque isso serve de crescimento para a sua vida. E, irmãos, depois que Paulo joga a víbora na fogueira, ele começa a ficar tonto, né? E começa a ficar meio tonto. E um grupo estava vendo, né? Enquanto ele estava com a víbora na mão,
antes dele lançá-la ela no fogo, ele já estava meio tonto, tinha um grupo torcendo contra Paulo. Ou seja, Paulo foi ajudar. Ele estava ali sobre uma situação de perigo, num processo, numa batalha, numa luta. E um grupo que estava assistindo aquilo ainda estavam torcendo. Vai cair. E o outro? Ah, Senhor Espírito Santo. Um grupo de eles torcendo, apostando. Vai cair. E o outro vai tontear. E o outro vai vomitar. E o outro vai cair. E o outro vai tontear. E o outro vai vomitar. Apostando, torcendo contra a vida de Paulo. Então, irmãos, muitas das vezes, ou todas as vezes, vou ser bem direto para os irmãos, quando estivermos em batalha, estivermos em guerra constante, o vigiar tem que ser dobrado, porque além do inimigo utilizar de falcatruas, ele utiliza as pessoas ao teu derredor para poder atrapalhar, para poder torcer, para que você perca, para que você caia, para que você morra e não complete o seu processo, porque eles sabem que o propósito que Deus tem na sua vida é insuportável para a vida deles. Vou repetir, irmãos. O propósito que Deus tem para a vida de vocês é insuportável para outros. Por isso, torcer contra, porque pessoas vivem o caminho dos outros e não o seu caminho. Por isso, giram e não saem do lugar. E mesmo depois disso tudo, depois de Paulo passar por esse processo todo, ele ainda é chamado para orar por uma pessoa muito importante naquela ilha que estava com febre. E ele foi, mesmo depois disso tudo, ele ainda foi orar. E a pessoa estava com uma febre. Ou seja, febre é carne quente e por dentro você sente frio. E a febre é igual febre espiritual. A sua carne está quente, está latejando, está aparecendo. Porém, por dentro, no espírito, você está frio, está congelado. Você sente que está congelado, parado. E Paulo ora e rapidamente a temperatura se equilibra. Glória a Deus, aleluia. E Luiz, como termina essa história? Como termina esse processo tão árduo para Paulo? E esse só foi um dos processos, tá, irmãos? Vou ter a oportunidade de falar de outros, mas ele, depois de ter feito isso tudo, ele diz a Deus: e agora, Senhor? O navio naufragou, não tem como eu sair dessa ilha. E ele esperou algum tempo, poderia ter desistido do seu propósito. Porque às vezes o irmão já passou por isso tudo e fala, e pensa, não aconteceu nada. Se não aconteceu nada, eu vou chutar o balde. Se até agora nada mudou, eu desisto. Então, depois do irmão ter batalhado, lutado, perseverado, passado por todas as lutas e batalhas, na hora da espera, por não ter acontecido nada, na visão humana, na visão terrena, ele desiste.
E às vezes falta tão pouco, irmão, como na vida de Paulo. E ele avistou um navio, e esse navio atracou ali. Agora, irmãos, a ilha era protegida por pedras. Era impossível um navio parar ali, atracar ali. Porque existiam pedras e terra. Então, irmãos, enquanto você está batalhando, enquanto você está guerreando, Deus está tirando as pedras e terras no caminho. Não se esqueçam disso, irmãos. E às vezes nós já passamos por tudo. Só falta o navio chegar e nos levar direto para Roma. Porque foi isso que ocorreu. Paulo entrou no navio, foi e escreveu uma das cartas mais poderosas, que é a carta de Romanos. E o seu propósito foi cumprido, assim como disse o Senhor. Amém, irmãos? Portanto, eu quis linkar essas 3 palavras, dar como exemplo a história de Paulo, porque nós devemos perseverar. Apesar do esfriamento espiritual, apesar das pessoas estarem torcendo contra, apesar desta atrocidades, maldades que nós temos vistos e ouvido pelo mundo, não desviemos o nosso foco, que é Jesus. Não desviemos o nosso foco, que é o nosso processo, a nossa caminhada, o nosso propósito. Não olhemos para os caminhos dos outros irmãos, olhemos para o nosso, para que não venhamos a parar, para que não venhamos a tropeçar. Porque, irmãos, já é difícil nós focando no nosso caminho. E muitas pessoas realmente desistiram do caminho. Então elas sentam e ficam lá no meio do caminho, deixando a vida terrena levar ela. E não sabem que ali dentro existe algo muito maior que ela possa imaginar. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade de poder estar trazendo esta palavra nos corações dos irmãos. Eu agradeço mais uma vez. Que Deus vos abençoe. Que tenhamos um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.